Ju, eu já vou admitir o pessoal, tá? Tá bom, Anitta. Olá, pessoal, bom dia. Espero que estejam bem. Vocês me ouvem bem? Se puderem mandar aqui no chat, eu agradeço. Bom dia, Miriam. Bom dia, pessoal. Obrigada. A gente vai aguardar uns minutinhos só para o pessoal entrar, tá? Vocês conseguem ver minha tela também? Estou compartilhando com todos. Todos conseguem visualizar a tela inicial da apresentação? Obrigada, Danilo. Tamiris, obrigada. Paulo, bom dia, pessoal. Só aguardar mais um pouquinho, ainda tem bastante gente entrando. Bom, pessoal, a sistemática desse treinamento vai ser igual aos outros, tá? A gente vai fazer a apresentação. Durante a apresentação, vocês podem ir colocando no chat, perguntas, comentários, né, durante a apresentação. E ao final, a gente vai estar respondendo, tá? Eu não vou estar visualizando o chat agora, durante a apresentação, mas a Thalita, a Kayari, elas vão estar acompanhando, e aí no finalzinho da apresentação a gente vai respondendo. Tá, então vou dando início. Bom, hoje no nosso treinamento a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos de metrologia que são importantes para a gente falar de tecnologia de calibração. A gente vai falar um pouquinho do portfólio de calibração de uma forma geral, tá? A gente vai dar algumas dicas ou alertas de alguns produtos que são mais usuais aí para a parte de distribuição. E para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou especialista de produto da Vica e sou responsável pela parte de tecnologia de calibração. Bom, falando um pouquinho do nosso portfólio, hoje nós somos muito forte na parte de pressão e temperatura. Então, desde a geração de pressão, né, que são aquelas bombinhas manuais ou bombinhas de bancada, tanto de modelo hidráulico como pneumático, a parte de medição de controle de pressão, e aí a gente vai do mais simples, que é o manômetro digital,
até os mais precisos, os mais caros, que seriam as balanças, tá? Que são mais utilizadas por laboratórios de calibração RBC ou empresas que necessitam de uma alta exatidão. Da parte de temperatura, a gente fala muito da parte de geração de temperatura, então aí entra um pouquinho dos fornos, dos banhos portáteis ou fixos, e medição e controle de temperatura. Tá? E aí, já falando um pouquinho dos termômetros digitais, multicalibradores também, e pontes de resistência. Falando um pouquinho da história da parte de calibração, né? A Vica acreditou o laboratório lá na Alemanha em 1982, então a gente está aí com quase 40 anos de acreditação. Em 2001, foi o lançamento do primeiro produto de calibração da Vica. Em 2006, a Vica adquiriu a Mensor, e a Mensor, ela hoje é a número 1 no mercado de controladores de pressão. Depois, em 2011, a Vica adquiriu a DH Budenberg, que daí a gente já fala das balanças de peso morto. Depois, a Escandura, a SL. Então, a gente vê que na história da parte de calibração, de produtos de calibração, a Vica foi adquirindo várias empresas, incorporando ao portfólio. Algumas, por exemplo, a Mensor, SL, a DH também, a gente ainda mantém o logo deles, né? Porque eles têm um nome muito forte no mercado, tá? E depois a gente vê aqui a evolução da Vica e, né, em constante crescimento ainda. Quando a gente fala de produção, a gente tem produção em 5 países e voltados para a calibração, a gente tem 150 funcionários trabalhando diretamente em calibração. Então, onde a gente vê aqui laranja, né, são os pontos de fabricação. Estados Unidos, a gente tem 2 plantas, França, Inglaterra, Alemanha, Índia, tá? E cada um é dedicado a um portfólio de produto de calibração, tá? Então, a gente tem a parte de especialistas, e aqui o azulzinho é onde a gente tem representações ou, né, plantas que têm os especialistas de vendas também. E a parte de calibração, quando a gente fala de CTS, que é a Calibration Technology, a gente tem a garantia de 2 anos líder no setor, tá? Então, esse é um diferencial da linha. Então, hoje, o portfólio de CTS, a gente divide em subgrupos. Então, aqui, quando a gente fala de CT10, na verdade, para vocês não é tão usual, tá? Na verdade, essa é a divisão interna da Vica, então, mas é importante que vocês conheçam. A gente tem a divisão de calibradores portáteis, indicadores de precisão, uma divisão que fala só de calibradores de temperatura, e aí os banhos e blocos secos. Outra divisão que fala somente de medição de temperatura. Outra divisão de controladores de temperatura. Depois, transdutores de pressão de alta precisão. Balanças de peso morto e sistemas customizados. E o sistema customizado, aí a gente está falando de aplicações para aplicações diferenciais do cliente, né? Então, onde a gente adequa o nosso produto às necessidades dele, e isso acaba acontecendo bastante. E aqui, por curiosidade, né, a gente tem uma linha que é a linha de pressão, onde a gente fala lá dos selos diafragma, das válvulas, termostatos, e a Vica acabou transferindo alguns produtos que antes era da linha de calibração para essa linha de pressão, tá? Que é o que a gente chama de PRP. Então, hoje, aquele manômetro digital mais comum, CPG 1500, 1200, os handhelds, algumas bombinhas
manuais, elas não estão mais no grupo de CTS, tá? Elas vieram para o grupo de PRP. E mais uma vez, para vocês, não é tão importante, mas para a Vica, e principalmente na questão de reporte de números, isso pesa bastante. Bom, agora falando um pouquinho de conceitos, né? E aí, o que é calibração? Eu imagino que muitos de vocês já saibam, mas vamos reforçar um pouquinho o conceito. A calibração, ela, segundo o Vocabulário Internacional da Metrologia, né, a publicação de 2012, é uma operação que estabelece sob condições especificadas, numa primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as incertezas correspondentes, com as indicações, com as incertezas associadas. Numa segunda etapa, utiliza essa informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação. Bom, para quem não é da área, para quem nunca ouviu falar de calibração, eu acho que esse conceito pode soar um pouquinho estranho, mas no resumo, a calibração ela consiste na comparação entre o valor obtido no seu instrumento e um instrumento de referência que também pode ser chamado de padrão, tá? E aqui ao lado a gente tem uma imagem exemplificando essa comparação. Então eu vou ter uma referência, né, onde foi calibrado, eu tenho certificado de calibração, eu conheço os erros, consigo fazer as correções necessárias. E com essa referência, acreditando que esse valor é o valor correto, né, eu vou comparar com um instrumento que eu gostaria de saber o valor dele, que eu gostaria de saber o erro dele, para fazer a calibração. E qual a importância da calibração, tá? Várias, vou citar aqui as principais. O primeiro é prevenir possíveis danos aos instrumentos, né? Então, quando você envia o instrumento para calibrar, você consegue verificar qual é a tendência de erro daquele instrumento, se ele já está se degradando, se ele já está com uma deriva muito alta, né? Evitando danos futuros e até fazendo manutenções preventivas para evitar esse desgaste ou esse erro crescente. Facilita a validação dos critérios de aceitação, tá? Então, quando você necessita calibrar um instrumento e você já oferece para o laboratório, ó, laboratório, eu tenho esse critério de aceitação. Se o meu instrumento errar mais que X, por favor, me avise que eu vou avaliar, né, a situação desse instrumento. Então, o laboratório, né, você pode acordar isso com ele e o laboratório ele já pode, durante a calibração, fazer essa análise do seu critério de aceitação. Identifica facilmente se aquele instrumento precisa de manutenção ou substituição, tá? Então, através dos resultados daquela calibração, no certificado de calibração, você consegue avaliar se aquele instrumento ainda te atende ou se você vai precisar fazer uma troca. E garante que o processo e o produto final terão a qualidade esperada, né? Você tem a confiabilidade naquele instrumento que ele está medindo corretamente dentro dos erros esperados. E, claro, né, hoje as normas de gestão, por exemplo, a ISO 9001, a ISO 17025 e outras normas, elas especificam que a empresa deve assegurar o resultado de medição válidos para seus instrumentos e que isso pode ser feito por meio de calibrações ou validações. Então, aqui a ideia é que a gente entenda a importância e entenda por que o nosso cliente precisa de um padrão de referência para executar calibrações ou verificações, tá? E aqui uma tirinha que eu vi no LinkedIn, né, no canal Metrologia, e eu achei muito interessante, e que de fato é uma realidade. Aqui na tirinha um instrumento quebrou, aí os aluninhos, sim. Para onde foi? Para o laboratório.
Fazer o quê? Calibrar. E a professora aqui batendo nos aluninhos, né? Por quê, pessoal? Não confundam calibração com ajuste, tá? Por definição, a calibração ela não vai melhorar a situação do instrumento, tá? Então, a calibração ela só vai tornar conhecido a situação do instrumento para que o usuário, o responsável, consiga tomar decisões se aquele equipamento está adequado ou não, né, para aquela aplicação, ou se até é necessário um ajuste ou um reparo. E aposto que muitos de vocês já ouviram esse termo aferição, né? Muito usual. O pessoal costuma muito falar: vamos aferir o equipamento, vou mandar meu equipamento para aferição, tá? É um termo, pessoal, que é muito utilizado, e claro, a gente, né, como vendas, precisa utilizar os termos que são conhecidos ou que são utilizados pelos nossos clientes. Mas aqui fica um alerta, tá? O termo aferição, na última revisão, na verdade, do vocabulário internacional da metrologia, ele foi extinto, tá? Então, hoje o termo aferição, ele não é um termo oficial utilizado na metrologia, tá? Porque existia antes o pessoal confundia a calibração com a aferição, um era ajuste, outro era só a comparação, né, entre o valor medido e o padrão de referência. Então, nessa última revisão, o pessoal decidiu extinguir o termo aferição e utilizar somente o termo calibração, conforme definição que a gente viu nos slides anteriores. E aí existe o conceito da cadeia de rastreabilidade metrológica, e aqui nessa cadeia eu coloquei os instrumentos do portfólio da Vica, demonstrando que nessa base inferior, na base da nossa pirâmide, nós temos os padrões de referência ou padrões de trabalho, ou seja, são os padrões mais usuais ou os padrões mais comuns que os nossos clientes podem adquirir. Porque é a partir desses padrões que ele vai calibrar um instrumento que está no processo dele, ou que ele vai verificar se existe algum vazamento na linha, tá? Então, esse é o padrão de referência, ou que a gente chama também de padrão de trabalho. E acima estão os padrões secundários de pressão, né? Aí a gente já está falando de melhores exatidões, instrumentos mais robustos, e no topo da cadeia, padrões primários de pressão. E aí a gente já está falando das balanças de peso morto, que basicamente utiliza o princípio físico da pressão, né, para fazer uma medição mais precisa, mais exata e mais confiável. Então, basicamente, como funciona essa cadeia de rastreabilidade? Né? Nós temos os padrões primários no topo da cadeia, que calibram os padrões secundários, que calibram os padrões de referência, os padrões de trabalho, que calibram ou verificam ou checam os instrumentos de processos, instrumentos da indústria. E aqui mais um conceito, precisão e exatidão. Qual é a diferença? A gente utiliza muito os dois termos na área de metrologia e é importante a gente entender melhor, né, qual é a diferença entre eles. Então, quando a gente fala de precisão, na verdade é o quão próximo estão os resultados das medições uns dos outros. Imagine que aqui no centro é o valor ideal ou o valor de referência de uma determinada medição, tá? E esses pontinhos pretos são as medições que foram realizadas. Então, tendo um valor de referência, vocês estão vendo que os pontos pretos estão muito próximos um do outro, ou seja, a gente tem uma boa precisão nessas medições. Porém, esses valores estão distantes dos valores do valor de referência ou do valor ideal, né? Então, a gente fala que aqui ele tem uma boa precisão
mas não tem uma boa exatidão, tá? Então, exatidão é o quão próximo essas medidas realizadas estão do valor real, do valor ideal. E aqui um exemplo onde eu tenho uma medição precisa e exata, né? Então, os valores estão compatíveis, vamos dizer que estão bem próximos do valor de referência. Então, aqui eu falo que eu tenho uma boa exatidão. E as medições, os pontinhos pretos, né, eles estão próximos um do outro. Então, eu tenho uma boa precisão. Ou seja, meu instrumento, às vezes, quando eu calibro ele pode não estar com uma boa exatidão, mas ele tendo uma boa precisão, né, as medidas estando uma muito próxima, estando próximas umas das outras, eu consigo fazer essa correção, tá? Então, eu consigo, talvez, tornar o meu instrumento mais exato. Então, aqui é importante a gente entender esse conceito, porque vocês vão verificar nas folhas de dados de alguns instrumentos que a gente fala sobre exatidão, tá? A exatidão do instrumento é de 0,25%. É de 0,5%. O que significa, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho do portfólio da Vica e como a gente define os instrumentos básicos para calibração, tá? E fazendo uma analogia entre calibração de pressão e temperatura, primeiro a gente precisa de uma fonte de geração de temperatura, né? Se a gente quer medir uma temperatura, se a gente quer comparar, a gente precisa de uma fonte, certo? E qual seria uma fonte? Seriam os fornos, seriam os blocos secos. Da mesma forma, quando a gente quer medir a temperatura, está com febre, né? Qual que é o meio térmico dessa medição? É o nosso corpo, certo? Um sensor de temperatura de referência, e aí a gente fala de um padrão, que pode ser uma termorresistência, que pode ser um termopar, e um indicador onde eu vou querer ler, né, os valores desse sensor. Então, aqui a gente tem os indicadores de temperatura. Lembrando que quando eu tenho um indicador com um sensor acoplado, eu posso chamar esse instrumento de um termômetro digital, certo? E é da mesma forma para a pressão, né? A gente precisa de uma fonte de geração de pressão, onde a gente vai variar a pressão e vai fazer as leituras comparando o padrão com o instrumento que está sendo medido. Então, aqui a gente vai ter as bombas manuais ou de bancadas, tá? E a gente precisa de uma referência, um padrão. A gente pode ter sensores de precisão, transdutores e a indicação desse sensor, né, que vai fazer a leitura da referência. E aí a gente tem os indicadores de pressão, handhelds, que também, quando acoplados ao transdutor, a gente pode chamar eles de manômetro digital, e a gente vai ver isso mais para frente. Legal, e como eu faço a escolha de um padrão analógico, né? O meu cliente, ele quer comprar um padrão, mas ele quer um padrão analógico, um manômetro analógico. Primeiro, conforme a norma ABNT 1405, que é onde define a fabricação dos manômetros, o manômetro padrão deve ter exatidão, lembra lá do conceito de exatidão, 4 vezes superior à classe do instrumento submetido à calibração, tá? Então, isso é uma recomendação. O seu padrão tem que ser 4 vezes melhor que o seu instrumento submetido à calibração. A faixa de indicação de pressão do manômetro padrão deve ser de 1,3 a 1,6 vezes a faixa de indicação de pressão do instrumento a ser calibrado. E aí vai muito de encontro com a parte de manômetros analógicos, quando a gente define que o cliente quer medir 10 bar, a gente não vai indicar um manômetro de 10 bar, certo? A gente sempre deixa aquela folga para evitar uma sobrepressão aí no instrumento. O manômetro padrão deve possuir recursos que minimizem os erros de paralaxe, né, pessoal? Quando a gente fala de medições analógicas, nós estamos sujeitos aos erros de paralaxe. E para isso,
né? A Vica possui manômetros com escala espelhada ou banda espelhada, que diminui os erros de paralaxe. E o sistema de geração de pressão deve ter pressão compatível com a pressão a ser calibrada, né? Então, se eu quero medir 1000 bar, eu não vou comprar uma bombinha manual de 30 bar, certo? Eu preciso que o meu sistema de geração seja compatível com as medições que eu vou fazer durante a minha calibração. E quando eu falo da medição do padrão de pressão digital, vai ser muito parecido com a sistemática que a gente adota para manômetros analógicos. A diferença é que, ao invés da ao invés da classe do instrumento, né, a gente vai ter uma exatidão 4 vezes superior à classe do instrumento submetido à calibração. Então, aqui a gente vai analisar a exatidão do instrumento. E o sistema de geração de pressão deve ter pressão compatível com a pressão a ser calibrada. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os controladores de pressão, né? Da mesma forma, dependendo da faixa que eu vou calibrar, eu preciso ter um controlador que vai gerar aquela pressão compatível. Legal, falando um pouquinho agora do portfólio da Vica, quando eu falo de geração de pressão. Então, a gente tem as bombas de comparação, tá? Elas podem ser manual, por exemplo, essas aqui, ou podem ser de bancada, né? Como exemplo, essas aqui de baixo. Elas podem utilizar um meio hidráulico ou pneumático, e aí vai variar muito conforme a faixa de pressão. Então, hoje, no portfólio da Vica, a gente tem instrumentos que geram a faixa de vácuo, até 7.000 bar, tá? Dependendo aí do modelo. E aqui o CPH 7000, que na verdade é um multicalibrador que tem uma opção de geração de pressão de vácuo até 25 bar. Quando a gente fala de sensores de pressão, ou os nossos padrões, os mais comuns são os handhelds, né? Ou os manômetros digitais. E aí a gente trabalha com faixas de 25 milibar até 10.000 bar, dependendo do modelo do instrumento. Esses sensores, eles estão disponíveis tanto em faixa de vácuo, absoluto, existe a possibilidade de torná-los, dependendo do modelo diferencial, ou vácuo mais pressão. E a questão do indicador de pressão de precisão, que é esse modelo aqui de baixo, com range de 0 até 2.890 bar, com uma alta exatidão. E falando um pouquinho das particularidades da família de CPHs, né, que são os nossos handhelds, comparando ele com o manômetro digital, tá? Então, aqui a gente tem o nosso conhecido CPG 1500, onde ele é composto pelo display, pela indicação, e o sensor no mesmo instrumento, né? Então, a gente não consegue dividir o sensor do indicador, diferente dos handhelds, tá? Então, aqui, a maior parte dos modelos da Vica, ela possui os sensores externos, que são configurados à parte, tá? Então, a gente denomina esses sensores de CPT. Então, quando você vai especificar um handheld, é importante você entender se ele vai ter um canal, como esse aqui, ou se o cliente quer utilizar com 2 canais, às vezes para fazer uma pressão diferencial, tá? E qual vai ser o sensor que ele vai utilizar. Então, para esse modelo, uma vez que o cliente tenha o indicador, ele pode mudar somente o sensor, né? Os sensores são intercambiáveis, tá? Então, isso dá uma maior flexibilidade para o cliente, com o passar do tempo, aumentar a faixa de pressão que ele vai trabalhar, tá? Diferente do manômetro digital, que uma vez que ele definiu a faixa, para que ele tenha uma faixa diferente, ele vai comprar um outro instrumento, tá? Então tem as suas vantagens e desvantagens, vai depender muito da aplicação do cliente.
E fazendo um comparativo, né, vocês viram que nós lançamos recentemente, a Vica lançou o CPG 1200 e mantemos ainda no portfólio o CPG 1500. Então, hoje, o portfólio de manômetros digitais dessa característica é o CPG 1200 e o CPG 1500, tá? E quando eu vou optar por um ou por outro? Então, aqui eu deixei um comparativo, né? O CPG 1200, ele está disponível para faixas de até 1000 bar, e com exatidão de 0,5% do fundo de escala ou 0,25% do fundo de escala. Quando eu quero um instrumento com melhor exatidão, na verdade, aí eu já vou partir para o CPG 1500. E aqui eu já estou falando de pressões maiores, né, até 10.000 bar, e de exatidões melhores. Então, 0,1% do fundo de escala, 0,05, 0,25, tá? E claro, pessoal, quanto melhor a minha exatidão, melhor o meu instrumento, maior vai ser o preço, né? Isso aí é uma consequência. E aqui um comparativo entre as principais características deles. Claro, tem outros diferenciais, aqui eu só trouxe os principais. E como a gente pode notar, né, além da exatidão e da faixa que a gente comentou anteriormente, conexão aos processos, tá? Então, o CPG 1500, ele acaba tendo uma maior variedade. É claro que o CPG 1200 você pode adaptar com conectores de roscas, adaptadores. Taxa de medição, tá? O material da caixa, a gente está falando para o CPG 1200 de um plástico, uma fibra de vidro, misturada com fibra de vidro, e o CPG 1500 a gente já fala de alumínio, né, fundido. O diâmetro da caixa, o CPG 1200 é um pouquinho menor que o CPG 1500. Resolução, né, o CPG 1500 acaba tendo uma resolução melhor. Rotação da caixa só está disponível para o CPG 1500 e conectividade, tá? Um a gente tem USB e o outro Bluetooth. Então, basicamente, quando o cliente quer um manômetro digital, somente para fazer uma indicação, uma comparação, nada que exige uma alta exatidão, né, a gente pode optar pelo 1200, CPG 1200. Agora, se o cliente já quer utilizar isso para uma calibração, é um laboratório RBC, ele precisa de uma melhor exatidão, a gente já vai partir para o CPG 1500. Então, assim, eu definiria que é basicamente a exatidão e faixa de medição que vai diferenciar um do outro, tá? E é importante mencionar que existem os kits de calibração. Então, quando você entra na folha de dados das bombas manuais, lá no finalzinho ele já vai te recomendar alguns manômetros digitais, alguns handhelds que você pode utilizar e já pode comprar a mala, tá? Com esse kit montado. Então, para diversos modelos, CPGs 1200, 1500, os CPHs. E aqui a gente consegue ver um exemplo, então, de como funciona esse sistema, né? Nesse caso de uma bomba manual, eu tenho aqui um instrumento que está sendo comparado, o meu padrão de referência, e conforme eu vou pressionando, né, essa manopla da bomba, vou pressurizando o sistema, eu vou tendo, então, a indicação no meu padrão de referência e consigo comparar isso com o instrumento que está sendo medido, tá, pessoal? Então, com um kit de calibração desse, o cliente já consegue realizar uma calibração, consegue realizar uma checagem, uma verificação, e aqui essas maletas, né, esse kit de calibração, ele pode ser muito bom para calibrações em campo, por exemplo. Um outro instrumento que faz sentido
para distribuição é o nosso calibrador de processos portátil, o CPH 7000, porque nesse instrumento a gente tem diversas funções. Então, a gente pode ter a geração manual de pressão, né? Através dessa hastezinha, você consegue bombear e gerar vácuo até 25 bar, uma exatidão muito boa, de 0,025% do fundo de escala. O cliente pode acoplar até 2 sensores externos para pressão. Então, vamos supor que ele vai utilizar, além da faixa de 25 bar, uma faixa mais alta, né? Que a gente não vai ter a geração manual, mas ele tem uma outra fonte de geração de pressão ou uma outra bomba. Então, ele pode utilizar esse instrumento como um manômetro digital, acoplando sensores externos de pressão. Tá? E aí eles estão disponíveis até a faixa de 10.000 par. Ele tem também a função de geração e medição de corrente e alimentação de tensão. Então, por exemplo, para calibração de transmissores. Ele está disponível até 30 unidades de pressão e mais 2 configurável pelo cliente. Ele possui um módulo de condições ambientais, e aqui já seriam opcionais, tá? Barômetro interno, uma sonda de temperatura. Então, né, se ele quer utilizar tanto para calibração de pressão ou temperatura, ele pode utilizar o mesmo instrumento. Ele também tem disponível uma maleta de transporte, bolsa para acessórios e uma versão específica para áreas classificadas, então a versão intrinsecamente segura. Agora, mudando um pouquinho para temperatura, a gente vai falar um pouquinho dos padrões do portfólio de temperatura. E falando dos meios, a gente tem as faixas para os meios de temperatura, a gente tem os banhos, tem os fornos, né? E aí, como que a gente seleciona qual instrumento é o mais indicado para o cliente? Vai depender da faixa de temperatura que ele vai trabalhar, né? Se é uma faixa negativa, se é uma faixa a partir da temperatura ambiente, se é até 300 graus, se é até 1.000 graus, tá? Então, a gente tem no nosso portfólio. Qual é a homogeneidade necessária? Então, vocês podem ver que no nosso portfólio existem, principalmente para o bloco seco, 2 modelos diferentes, e o que vai mudar é basicamente a homogeneidade entre eles. A dimensão dos sensores, né? Qual é o comprimento da haste, qual é o diâmetro da haste dos sensores que o cliente vai estar inserindo nesse meio térmico. E o volume de calibração. Então, essas são as informações mínimas necessárias para a gente determinar qual é o melhor meio de temperatura para o cliente. Depois disso, ele vai precisar de um sensor padrão, né, o padrão de referência, e aí, da mesma forma, a faixa de temperatura compatível com o meio que ele vai estar trabalhando, com a faixa que ele vai calibrar, a incerteza compatível com a incerteza final desejada. E aqui, essa questão de incerteza, a gente sabe que, principalmente para laboratórios de calibração, né, quanto menor a incerteza final ou a capacidade de medição e calibração, melhor tem que ser o instrumento ou os padrões de referência dele, tá? Então, aqui, quanto menor a incerteza, quanto menor a exatidão, menor vai ser a incerteza final desejada. E não existe uma regra, uma norma igual existe para a pressão, então a gente recomenda que a incerteza dos instrumentos esteja entre 3 a 10 vezes melhor que a incerteza desejada, a incerteza final, tá? Isso aqui a gente pode resumir também como a exatidão. E do portfólio de temperatura. Então, quando a gente fala das fontes de temperatura, dos meios térmicos, a gente tem os blocos secos, né, que começam lá pelo modelo CTD de dado, os banhos fixos ou portáteis, que é o CTB,
E a gente tem também no nosso portfólio o calibrador infravermelho. Dos sensores de temperatura, a gente vai ter os CTPs, né, que são os sensores, que pode ser PT100, que pode ser termopar, e aqui vai depender muito da exatidão e da faixa de medição. E os indicadores, tá? Então, a gente tem, da mesma forma, pressão, vamos ter os handhelds para temperatura, a gente pode ter pontes de resistência, a gente falando de calibrações com maiores exatidões, e o termômetro infravermelho, no caso de calibração com o calibrador infravermelho. E aqui um exemplo de uma estação de trabalho de calibração de temperatura, tá? Onde a gente tem o nosso indicador aqui, o CTR 3000, com um multiplexador. Este multiplexador, o cliente pode estar colocando até 44 sensores, claro, né? Aqui ele vai utilizar mais multiplexadores, mas com limite de até 44 sensores, e ele pode ligar tanto o instrumento de referência quanto os instrumentos que ele vai calibrar, né? Por exemplo, nesse caso, se for uma termorresistência ou um termopar. E no nosso canal do YouTube, a gente tem um vídeo mostrando um sistema automático desse sistema de calibração, onde são definidos os parâmetros da calibração, por exemplo, temperatura, quantidade de medições, e esse sisteminha aqui, ele permite que execute esse programa de calibração e registre, armazene os dados no equipamento, tá? Então, uma vez que você deu o start, esse sistema ele vai executar toda a calibração que foi programada e depois o cliente só vai lá e vai coletar os dados, tá? Então, aqui é uma possibilidade. Eu não vou passar o vídeo porque ele é um pouquinho extenso, mas depois na apresentação vai ficar o link para vocês. E nós também temos as estações de calibração, tá? Então, a Vica, e aí o grupo Vica já tem alguns modelos padronizados, mas aqui na Vica do Brasil a gente também consegue fornecer essas bancadas ou estação de calibração, tá? E aí a gente já tem modelos definidos, aqui na foto está um pouco pequeno, mas acho que dá para ver bem uma bancada que a gente já forneceu, e bancadas customizadas conforme a necessidade do cliente, tá? Lembrando que alguns equipamentos nossos, ele pode estar acoplado aqui ao rack, né? Existe a versão já para isso, então a gente pode construir uma bancada já com todos os equipamentos prontas para executar a calibração, né? Um laboratório de calibração como esse modelo aqui de baixo. E passando aqui rapidamente pelo VicaCal, né? Imagino que vocês já tenham visto, por exemplo, no CPG 1500, que ele tem a possibilidade de comunicação com o software VicaCal. E este software, ele está disponível na versão gratuita, então você consegue, com alguma limitação, gerar certificados de calibração, né? Eu vou estar passando depois os diferenciais entre a versão gratuita e a versão paga, tá? Mas de uma forma geral, o VicaCal, ele é para gerar relatórios de certificados, tanto para medição de pressão eletrônica ou mecânica. Você pode ter uma calibração totalmente automática, por exemplo, utilizando um controlador de pressão. Existe uma unidade de calibração onde pode ser combinada e ela faz a gravação de dados relevantes para o certificado. Você, quando utilizados balanças de peso morto, ela consegue determinar as massas necessárias para alcançar o ponto de pressão desejado. Quem já teve contato aí com
balança de peso morto sabe que essa questão da massa, né, ela, para você determinar o ponto de calibração, você precisa de diversos cálculos, então o software auxilia com isso. Então, ele é voltado para calibração de instrumentos de medição de pressão, tanto com referência manométrica, pressão absoluta, ou vácuo mais pressão. E aqui é a carinha do ViCacau. O ViCacau está disponível no nosso site para download, então qualquer um pode baixar, pode testar, né? E quando você tem a versão gratuita do software, ele vai vir aqui, ó, acho que dá para ver, com a versão demo, a versão de demonstração, tá? E nessa versão você vai ter algumas limitações. Por exemplo, falando do ViCacau para calibração, tá? Na versão demonstração, você pode ter uma calibração automática, mas você vai ter um limite de 2 pontos de medição no relatório. Já no Cal Lite, que aí já é uma versão paga, você tem uma criação semiautomática de certificado de calibração, né, para os instrumentos de pressão, e você não tem limite de pontos de medição. Já o Cal Full, você tem calibração totalmente automática, sem limite de pontos de medição, e você tem a questão do controle totalmente automático de pressão, tá? Se você precisar de fato dessa função, é somente com essa versão do ViCacau. E o ViCacau Multi, que acaba juntando todas as versões em um só. E aqui você consegue ter a calibração simultânea, automática, de até 16 itens de teste. E existe também a versão log, tá? Então, quando você olha lá na folha de dados, principalmente para o CPG 1500, claro que para todos os instrumentos que têm essa funcionalidade vai ter essa informação, mas eu acho que o CPG 1500 vocês já tiveram mais contato. Então, a gente vai ter a versão log, que o log demo, ele vai possibilitar a geração de um relatório, um certificado, com um limite de 5 valores medidos, e a versão log, que não tem limite de pontos de medição, tá? Então, ela só está disponível nessas duas versões. Aqui um exemplo de um certificado gerado pelo ViCacau, ou seja, um certificado de calibração, onde eu posso ter informações customizadas, como logotipo, endereço, contato, tá? Tudo isso pode ser mudado pelo usuário. As tabelas, elas são ajustadas automaticamente e expandidas dinamicamente conforme necessário, tá? Então, você não precisa se preocupar em fazer ajustes de tabela. O banco de dados é alimentado automaticamente com os dados novos. Os certificados, eles ficam salvos em PDF, impossibilitando, uma vez que é aprovado, impossibilita qualquer modificação, então garante o registro dos dados. E você também pode exportar para um arquivo XML e integrar com outros programas, por exemplo, se o cliente já tem um modelo de certificado, né, e ele não quer abrir mão daquele modelo dele, ele exporta o arquivo XML e integra ao modelo de certificado que ele já tem. A gente tem o log template também, que é a outra versão do ViCacau, e aqui é um protocolo de log, né? Então, você pode utilizar ele para gerar os protocolos de log. Você pode também tem toda a parte de você pode mudar o logo, o rodapé, né? Você pode alterar o documento conforme a sua necessidade. E você pode utilizar a ferramenta onde você é guiado por ele para pegar todos os pontos, então os registros já são alimentados diretamente no protocolo, e ele também fica disponível depois no documento tipo PDF, arquivo PDF, ou arquivo CSV para download ou integração com outro modelo de certificado já existente ou outro
sistema. Então, aqui alguns modelos de aplicação típica, né? O CPH 7000 que a gente viu lá atrás, você consegue integrá-lo ao VCacau e gerar os relatórios. Então, uma vez que o técnico fez as calibrações em campo, por exemplo, né? Ele pode armazenar os dados no instrumento e depois só baixar os dados para o VCacau para assim gerar o certificado de calibração ou o log, o protocolo de log. E alguns exemplos de aplicações, tá? E as aplicações aí são as mais diversas. Eu coloquei aqui as principais. Laboratórios de calibração, então laboratórios RBC, laboratório rastreável, laboratórios de ensaio, tá? Onde a gente tem atuado bastante, principalmente com os equipamentos de maior exatidão. Calibração em campo, como eu mostrei o modelo do CPH 7000, também o CPG 1500, 1200. Comparações e checagem, então vamos supor que uma indústria de alimentícia, por exemplo, ele não quer fazer a calibração, ele só quer fazer uma comparação, uma checagem para verificar se aquele instrumento está funcionando, né? Ou se o erro não está tão alto. Então, ele pode utilizar os equipamentos da linha de CTS. Monitoramento de vazamento, detecção de picos de pressão, que são aplicações muito usuais para o CPG, o manômetro digital CPG 1500 e 1200, e testes de pressostatos, né? E também testes ou calibração de transmissores de pressão, tá? Ou temperatura. Então, assim, para as mais diversas aplicações, desde que o cliente ele queira um instrumento de referência confiável, com boa exatidão, né? Aí ele vai partir para os equipamentos do portfólio de CTS. Bom, é possível acessar o nosso portfólio pelo site. Então, lá em produtos, calibração, ele vai ter disponível dividido aqui por pressão, temperatura e produtos adicionais, então a parte de acessórios, soluções especiais. A brochura, e aqui a brochura a gente está passando por uma revisão, então em breve vai ter a versão atualizada. E eu acho muito interessante utilizar a brochura porque nela você consegue ter uma visão geral do portfólio de produtos e também as principais características, né? Como faixa, exatidão, algumas aplicações, tá? Então, facilita para que você consiga ter uma visão geral e depois acessar a folha de dados para verificar as informações específicas daquele produto. Nós temos também o programa de entregas rápidas, né, que foi idealizado pelo meu colega Saboia e que tem dado muito certo. Então, nós temos alguns produtos, por exemplo, CPGs 1500, algumas bombas manuais, handhelds, que estão disponíveis em nosso estoque, então isso facilita a entrega rápida do produto, tá? Esse documento, se vocês não tiverem ele, depois me avisem que eu posso estar enviando, ou posso compartilhar junto com a apresentação, acho mais fácil. E aqui você vai ter acesso, deixa eu ver se eu tenho um tempinho para mostrar. Você vai ter acesso a mais informações, mais características de alguns produtos. Por exemplo, a bomba CPP-30, tá? Só confirmem para mim se vocês estão vendo esse novo slide, por favor, das entregas rápidas. Sim? Está compartilhado com vocês? Tá? Aqui a gente está na bomba comparativa manual. Obrigada, Tamires. Modelo CPP-30. Então, nesse arquivo, ele vai ter um descritivo básico, ele já vai falar qual que é o item que tem disponível em estoque e
algumas informações adicionais. Por exemplo, ó, a maleta, ela é um opcional, tá? Se você adquirir essa bomba, ela não vai vir com a maleta. Então, tem bastante informação, tem links de vídeo que podem auxiliá-los a selecionar o instrumento adequado e entregar de uma forma mais rápida, né? Essa é a nossa ideia de manter esses itens em estoque. Bom, pessoal, eu vou finalizando a apresentação por aqui, né? A ideia foi fazer realmente uma revisão geral do nosso portfólio, do que a gente tem a oferecer aos clientes. Eu sei que é muito técnico, então tem equipamentos, por exemplo, se a gente fosse falar só de CPG 1500, a gente teria um treinamento só para ele. Mas caso vocês precisem de ajuda, para estar conversando com o cliente, para estar fazendo alguma apresentação, fiquem à vontade, né? Pode entrar em contato que a gente está à disposição para auxiliá-los. Pessoal, vou parar de compartilhar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Não, a gente ainda tem quase 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda estamos dentro do tempo. Bom, pessoal, então não temos dúvidas. Espero que tenha agregado essa apresentação, que vocês tenham conseguido ter uma ideia melhor do nosso portfólio e, como eu já disse, eu fico à disposição. Qualquer dúvida podem entrar em contato, né, com os colegas de vendas também, eles podem ajudá-los. E agradeço a presença de todos. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Bom dia.